eu acho que ainda dá para a gente sim se basear no modelo familiar, não no modelo patriarcal, mas pensar nas funções parentais, né? E aqui eu quero chegar a começar a falar um pouco sobre a sexualidade, o corpo e as relações de gênero. Porque, afinal de contas, não depende tanto de quem exerce essas funções, se é de fato a mãe, se é de fato a mãe consanguínea, se é de fato o pai, se é de fato o pai consanguíneo, mas eu acho que ainda continua valendo a gente pensar nas funções parentais, a função materna e a função paterna. E para pensar nessas funções, e acho que nisso Reich nos deu excelentes contribuições, principalmente no livro que eu sempre falo, que é o Crianças do Futuro, sempre falo como uma referência extremamente importante na teoria reichiana, em que ele começou a perceber que para que a gente pudesse melhorar, ou pelo menos aliviar as restrições dos caráteres das pessoas, a gente precisaria trabalhar muito mais cedo do que trabalhar com adulto. Então ele recuou para a infância, mas não recuou só para a infância, ele recuou um pouco mais e foi buscar o pai, a mãe, quando resolvem ser pais e mães, quando resolvem gerar o filho, quando resolvem conceber. E mais ainda, ele recuou mais um pouquinho e falou, é importante a gente entender como cada uma dessas pessoas lida com a sua sexualidade. E esse é um ponto importantíssimo, né? Quando a gente fala das funções parentais, quando a gente fala de um pai e de uma mãe, a gente vai lembrar que esse pai e essa mãe antes são um casal, antes são um homem e uma mulher, antes são duas pessoas, porque a gente também não vai ficar preso a essa necessidade de função materna ser cumprida por mulheres e função paterna ser cumprida por homens. Mas são duas pessoas e que, em lidando com a sua sexualidade, com as características próprias da sexualidade feminina, da sexualidade masculina, vão estar lidando com o seu prazer e vão com certeza estar imprimindo nessa nova geração, nesses novos caráteres, a forma como lidam com o seu prazer e com a sua sexualidade. Então, aqui, como a gente está falando de homens, mulheres, ou está falando de função, está falando do masculino e do feminino, sobre tudo isso, a gente vai falar das diferenças, que sumiram ali, que vocês não enxergam provavelmente, diferenças, particularidades e a equidade entre gêneros, né? Porque hoje, muitíssimo mais do que como as antigas feministas, a gente fala em igualdade, a gente fala em equidade, e parte do pressuposto que essa equidade promove um acesso comum e imparcial a direitos, um compromisso homogêneo com deveres, respeitando-se sobretudo as particularidades, né? Então, ainda bem que hoje a gente já tem uma transformação dos movimentos feministas, inclusive, que já não brigam por diferença e nem brigam por igualdade, né? Não reclamam da diferença e não brigam pela igualdade, mas se dão conta de que sim, somos diferentes, enxergamos e lidamos com o mundo de maneiras diferentes, e o que nos resta é não hierarquizar, né? Não colocar em hierarquias o masculino e o feminino, não colocar o masculino sobre o feminino como mais importante e o feminino como, Simone de Beauvoir dizia, o segundo sexo, né? Mas realmente olhando para esses dois aspectos com equidade. Então, voltando, né? Quando me perguntam hoje, tá, mas ainda dá para a gente falar de família? Sim, porque a gente está falando de funções, a gente está falando de como é exercitada, seja qual for a composição de família que for, como é exercitada a função materna, a função paterna, a função feminina e a função masculina. Porque realmente, independente da gente estar falando de uma composição diferente de família, é importante que a gente possa ter a presença, de alguma maneira, dessas duas funções pelas particularidades, para que haja um equilíbrio na formação dos novos caráteres. E aí também vale a gente falar, então, quando a gente fala de sexualidade, a gente vai falar do desenvolvimento emocional, né? A gente tem aqui as 5 etapas principais do desenvolvimento emocional, que também, né, é baseado em Freud, é baseado em Reich, e acho que o principal é a gente falar que esse desenvolvimento emocional, ele se dá com base no corpo. Então, continua válido falar em desenvolvimento emocional? Sim, vai sempre valer. Sobre qualquer circunstância cultural, sobre qualquer circunstância temporal, vai continuar valendo a gente falar no desenvolvimento emocional, porque o que nos guia na trilha do desenvolvimento emocional não é nada senão o nosso corpo, né? De acordo com o que a gente vai adquirindo de possibilidades no nosso corpo, fisicamente falando, a gente também vai caminhando
num desenvolvimento emocional. Por isso, claro que tem nuances e meandros diferentes para cada um de nós, mas o desenvolvimento emocional é válido porque é um desenvolvimento que começa no corpo. E aí é uma outra inquietação também, porque quando eu me ensino desenvolvimento emocional, quando falo disso, quando falo de como as crianças crescem e como elas se desenvolvem emocionalmente nos seus corpos, também tem uma outra pergunta que é assim, tá, quando a gente chega lá, principalmente a etapa de identificação, como é que atitude então a gente tem que ter com relação à sexualidade? A sexualidade das crianças, né? É muito recorrente isso, não tem um ano que eu não, na especialização não fale sobre o desenvolvimento emocional, não escuto essa pergunta. Ok, já entendi como funciona, mas que atitude eu tenho que ter com a sexualidade da criança? E essa pergunta é muito pertinente se a gente escuta o eco do quanto a gente está desapropriado da nossa sexualidade, né? O quanto a gente precisa de fórmulas prontas, o quanto a gente precisa de receitas prontas para dizer o que eu faço com a sexualidade da criança, né? Na verdade, eu não tenho que fazer nada com a sexualidade da criança, eu tenho que fazer com a minha. Porque se eu fizer com a minha e fizer direitinho, fizer o que eu tenho que fazer, claro que considerando todas as restrições da nossa cultura, da nossa sociedade e tudo mais, certamente o que eu vou viver com a criança vai ser nada mais, nada menos do que uma relação natural, e que vai permitir essa sexualidade infantil aflorar tanto quanto for possível e necessário para aquele momento. E aí vale a gente lembrar, acho que esse pedacinho aqui talvez eu passe um pouquinho mais rapidinho do que eu pretendia, a gente lembrar que quando a gente fala de sexualidade, na teoria, desde a teoria freudiana, e passando pela teoria reichiana e passando pela teoria da análise bioenergética, a gente está falando de algo que é mais amplo que a genitalidade. Óbvio que a genitalidade e a ascensão da genitalidade no desenvolvimento de uma criança é o que nos causa mais angústia, porque chega no pico daquilo com o que a gente não sabe lidar, né, que é a nossa própria sexualidade, pela repressão e tudo mais. Mas vale a gente lembrar que falar de sexualidade nessas teorias é falar de algo que é mais amplo que esse momento da genitalidade, é falar de uma das vias da expressão da sexualidade, cuja experimentação demarca a fronteira entre a infância e a idade adulta. Vale também a gente dizer que a gente não está falando do sexo puramente biológico, óbvio que a gente não está falando disso, a gente está falando de uma marca biológica, de uma caracterização genital e natural, mas que, com base nessas diferenças anatômicas entre homens e mulheres, corpos marcadamente diferenciados, e é o que nos divide mais do que nos une, né? Enfim. Aqui a gente tem um entrelaçamento de fatores biológicos, neuroquímicos, psicológicos e sociológicos, né? A gente tem um corpo vivo e pulsante e tem sobre esse corpo inscrições das nossas comunidades de vida, das nossas comunidades de destino, tem uma identidade ou não com esse corpo que nos faz viver desta ou daquela maneira a nossa sexualidade. Envolve corpo e mente, relaciona-se ao prazer, regulado, além da saúde física, também emocional. Regulando também a vida emocional além da saúde física. É um fator importante na constituição da identidade, né? A sexualidade ela nos permite nos identificar conosco mesmos enquanto seres sexuais desde o início da nossa vida, reconhecer na fase de identificação a nossa orientação sexual, nos adaptarmos à nossa excitação sexual e estabelecer no futuro vínculos que possam que possibilitem o exercício da sexualidade. Concerne a tendência do organismo humano em buscar e manter em equilíbrio a equação corpo-ambiente, dando forma a este último de acordo com as condições possíveis e necessárias para garantir a saúde e a autorregulação. E por aí vai, tem mais alguns conceitos aqui que eu vou passar rapidinho, só para a gente poder dizer que a sexualidade está presente em todas as etapas do nosso desenvolvimento, e ela culmina na sexualidade genital, e é o momento de maior angústia, na etapa de identificação e adiante dessa. Então, a grosso modo, né, a gente pensar nas etapas do desenvolvimento, falar em incorporação, até a formação do caráter, a gente pode, a grosso modo, a gente pode subdividir em duas grandes etapas do nosso desenvolvimento, pré-genital e genital. O que acontece é que na interseção, exatamente no momento em que a pré-genitalidade está se encerrando e a genitalidade começando, a criança continua necessitando que a sua oralidade seja suprida pelos pais, por quem está fazendo a função materna
e paterna. Então ela continua precisando do alimento, da segurança, da atenção e etc. Ela continua com necessidades orais. Mas, nesta transição, ela também vai começar a experimentar uma liberdade com o seu próprio corpo que até então ela não tinha. E ela necessita que os adultos permitam essa liberdade, ou seja, que embora estejam ainda no atendimento da sua oralidade, permitam que ela experimente seu próprio corpo e que por meio dessa experiência ela vá se tornando cada vez menos dependente do prazer, que é o prazer oral, que é o prazer que vem do alimento, da atenção, da segurança que os pais podem dar. Ela vai se tornando, não que ela vai deixar de ser, não deixamos, talvez nunca deixamos de ser dependentes melhor dizendo, nunca deixamos de necessitar desse tipo de alimento, mas a gente vai deixando de ser dependente do outro para nos proporcionar prazer e vai havendo a possibilidade da gente se responsabilizar pelo nosso próprio prazer. E isso dá todo o equilíbrio entre oralidade e genitalidade. Então, a grosso modo, a gente pode subdividir todas as etapas do desenvolvimento em pré-genital e genital. E a grande diferença que demarca uma etapa e outra etapa é a oralidade por um lado, a genitalidade por outro. Quanto a oralidade é sinônimo de dependência, né? E nesta dependência a gente está indiferenciado, a gente busca no outro a responsabilidade de nos dar prazer. E a genitalidade é a independência, é a diferenciação. Exatamente nesse momento de diferenciação é que começa a genitalidade na nossa sexualidade. Quanto maior a oralidade, menor a vivência da genitalidade. A relação sexual vai ter a função, quando ela se estabelece, mesmo no adulto que está mais oral do que genital, a gente vai ter uma relação sexual que tem função de apoiar o ego, de suprir necessidades de contato, mas não tem a qualidade que é esperada para a sexualidade, que é da sexualidade genital, que é a qualidade de descarga. Quanto maior a genitalidade, menor a fixação nessa oralidade, e a relação sexual, então, vai estar circunscrita à sua função natural de regulação da energia, da regulação energética. Como o Ash já nos colocou, através do ato sexual adulto, a gente tem a possibilidade da maior descarga energética necessária para o equilíbrio do nosso organismo. E justamente entre a oralidade e a genitalidade é que a gente vai ter o equilíbrio entre saúde e doença. Então, quanto mais fixados ficamos em depender do outro para ter prazer na vida, menos saudáveis ficamos. E o contrário também é verdadeiro. E aí a gente se remete a essa etapa específica, né, em que acontece essa fronteira entre pré-genitalidade e genitalidade, que é a etapa de identificação. Nesse momento, os impulsos libidinais pré-genitais são integrados numa motivação unitária de prazer focalizada na área genital. Ao completar-se esse estágio, está estabelecida a primazia genital. Isso significa que a região genital superou todas as outras áreas erógenas do corpo como fonte de prazer erótico. Isso Lowen nos fala. Então, quando a gente tem a possibilidade de experimentar o nosso corpo ou adequadamente, melhor dizendo, para que a gente possa ter uma completa vivência da nossa sexualidade, a gente vai ter a focalização do nosso prazer nos nossos genitais. E as funções de realidade vão estar ancoradas, então, em duas extremidades do organismo, acima no ego e abaixo na genitalidade. E é importante que a gente veja na sexualidade realmente a possibilidade da afirmação do adulto como adulto, né? Da criança como um ser sexuado. Então, se a gente volta na função da sexualidade, da gente poder se perceber como um ser sexual desde o início da vida e com toda a característica da genitalidade na etapa de identificação, a gente vai dizer que a partir daí a gente pode se afirmar pela nossa sexualidade. É esse momento que a criança se dá conta que ela pertence a um gênero, que ela é uma menina ou um menino. E a partir disso ela também vai estabelecer algumas características próprias de funcionamento no ambiente, de funcionamento social, de acordo com papéis femininos e masculinos. Com isso, longe de eu estar querendo dizer falar qualquer coisa a respeito da orientação sexual, porque essa é uma outra discussão. Mas existem papéis femininos, existem papéis masculinos, e se não há hierarquia, o problema é que na nossa sociedade há hierarquia entre esses papéis. Então, historicamente, a gente tem o papel masculino como um dado mais importante que domina o papel feminino.
mas se não oferece essa hierarquia, simplesmente a gente vai ter que reconhecer essas diferenças